Calejão, voltando para a política nacional, quem está de fora e parece que agora vai disputar o governo de São Paulo é o Tarcínico, né? Em conversas reservadas, Tarcínico avisa que está fora da disputa presidencial em 2026 diante de uma direita fragmentada. O governador de São Paulo, Tarcínico de Freitas, tem dito em conversas reservadas que não pretende mais disputar a presidência da República em 2026. Segundo interlocutores, ele demonstra forte convicção de ficar de fora da corrida presidencial diante de um cenário de fragmentação da direita. A avaliação de Tarcísio é que a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro na articulação das sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil contribuiu para dividir ainda mais o campo conservador. Ele tem atribuído esse movimento, essa movimentação, à recuperação da aprovação do presidente Lula, que até junho enfrentava desgaste e queda de popularidade. Aqui ele falando do possível encontro do Lula com o Trump. É que ambos sentem para conversar, porque o que eu espero é que ambos sentem para conversar, porque o interesse nacional está em jogo, o interesse do nosso empresário, o interesse de quem produz café. Só que o senhor vestiu o bonezinho da Maga, né, e comemorou as sanções, né? Tá querendo tirar agora falando. O bonezinho vermelho que você enterrou na cabeça, agora vem com esse papinho de político moderado que usa a razão para... dá licença. Dá licença. Quem te conhece não te compra, o Tarcísio. O interesse de quem exporta café, o interesse do pequeno produtor, o interesse de quem lida com a proteína Tarcísio? Animal, né, que exporta carne, o interesse da nossa indústria de máquinas e equipamentos, o interesse de empresas que estão perdendo negócios. Isso não é bom para os Estados Unidos, isso não é bom para o Brasil. Então, o que a gente espera e que já deveria ter acontecido? Que os líderes dessas duas nações, que são as maiores economias das Américas, que são as maiores democracias do Ocidente, sentem, conversem. Opa, falou que é democracia? Mas não tinha acabado de falar que o Xandão praticava o autoritarismo, ditadura, né, da toga? Ué, ele percebeu que só falou bosta, que assim, ele derreteu, né, Calejão? Ele percebeu que ele derreteu, e aqui, ó, ele agora volta a sua base, os seus olhos para São Paulo, porque ele só viaja, só participa de Convescote, né, vai para Brasília para tentar organizar uma anistia. Olha um pouco para São Paulo. Teve o delegado que foi morto pelo PCC, mas o senhor prefere colocar coisas do Charlie Kirk na sua timeline, né? Mais importante é o Charlie Kirk. E agora a gente lembra do seu bonezinho da Maga. Pegou mal, né? Toda estratégia política de Tarcísio está concentrada em tentar a reeleição ao governo de São Paulo. Além da fragmentação da direita, ele tem levantado novos fatores que pesam em sua decisão, como o risco de depender do apoio da família Bolsonaro para viabilizar uma candidatura nacional. No auge do tarifaço, em julho, Tarcísio chegou a participar de uma reunião virtual com Eduardo Bolsonaro, o Nepo Baby de ditador, aliado do deputado, né, o amiguinho dele. Na ocasião, alertou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil teriam consequências negativas para a direita, fortaleceriam Lula e, no final, obrigariam Trump a adotar uma solução pragmática diante da pressão do setor produtivo americano. Esse cenário acabou se confirmando. Ainda assim, Eduardo Bolsonaro manteve ataques ao governador paulista e segue dizendo que será candidato ao Planalto em 2026, mesmo diante da possibilidade de ser condenado pelo Superior Tribunal Federal. Mudou rápido o discurso do Tarcísio, né, Calejão? Tá sem áudio. Mudou rápido, mano. O que será que aconteceu, né? Porque a gente viu, você pega... As últimas... Saíram 5 sondagens, Bezi, que eu vi, pelo menos, nos últimos 2, 3 dias. Todas demonstram uma recuperação significativa da popularidade do Lula. E todas indicam que a entropia do processo acontece a partir do 9 de julho, quando é anunciado a porra do tarifaço do Donald Trump contra o Brasil. É óbvio que o Eduardo Bolsonaro azedou a porra do pé do frango de geral. E o Tarcísio tá muito bem assessorado pelas maiores raposas da política nacional. É um cara que conversa com todo mundo, de Kassab às alas mais dogmáticas religiosas. Percebeu que babou. Babou. Não vai. Não vai porque, assim, o Eduardo não vai parar. Se o Eduardo parasse agora, Bessi, ainda falta um ano
para a eleição. Mas ele não vai. Já seria difícil de tirar essa pecha de traidor da pátria, de lambibota de gringo, de um cara que ficou falando de porta-avião no Paranoá e bomba atômica contra o próprio povo. Já seria foda. Tá? Porque são coisas pesadíssimas, mano. Então você vê que tem muita gente que não quer nem... Ih, não, isso aí eu não vou. Entendeu? Aí ele não vai parar. Então você imagina que o que já está favorável para o Lula nesse momento, melhorou demais nos últimos 2, 3 meses, 10 semanas, você pode imaginar que isso tende a se potencializar ainda mais, porque esse aloprado vai continuar lá nos Estados Unidos dando todo tipo de insumo para o Lula defender a soberania nacional. As pessoas falam, mas é porque a narrativa ideal para o Lula. Sim, é porque não é só narrativa. Não é só narrativa. Tem uma ingerência externa de fato fortíssima. O cara é presidente da República, vocês esperam que ele faça o quê? É que defender a soberania do país. E isso é a abordagem ideal para gerar unidade dentro do país. A ameaça produzida por um inimigo externo. Os caras são muito burros, Bessi. Eu sei que tem muita gente que fala, não, a extrema-direita não é burra, isso é uma leitura rasa, e tenta fazer o xadrez 5D. Mas os caras são burros. Em ampla medida, os caras são burros. Fomentar um inimigo externo dessa forma, organizando um ataque contra o próprio país, na véspera do ano eleitoral, pô, vai pra casa do chapéu, irmão. Você é muito burro, sim. É muito burro. Caro Galã e Galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante. É trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase R$ 4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.